O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Monsenhor Cícero de Alvarenga, localizado na Avenida 9 de Julho, no centro, foi palco na segunda-feira, dia 7 de abril, da última sessão de projeção fílmica da Mostra de Cinema Independente de Taubaté, a Mocineta. Um tapete vermelho foi estendido na entrada da sala para recepcionar o público, formado por estudantes e professores da instituição. Cada um que participou do evento recebeu a programação com os filmes a serem exibidos, pirulito, refrigerante e pipoca. Os espectadores tiveram a oportunidade de assistir às seguintes produções independentes realizadas por cineastas de Taubaté e região. A sessão teve início com a apresentação do filme Jeca e o Rio Quadrado, dirigido por Luiz Cláudio Daniel e desenvolvido pelo coletivo Amigos do Jeca. O curta-metragem, nascido das oficinas de audiovisual do Sesc, contou a história de um personagem caipira que busca na cidade elementos de identidade da zona rural. A segunda obra fílmica foi Ruídos, documentário social dirigido por Pietra Silva, da Green Helm Produções. O trabalho destacou histórias da mocidade atual em diferentes contextos, com exposição das suas lutas e as consequências de escolhas ou a falta delas. A ideia foi dar voz para os jovens esquecidos, explorando jornadas e proporcionando um elo de empatia. A ficção Cores Vivas, do diretor Fábio Gama, produção da Ilha Crop Produções, foi o terceiro filme da noite e mostrou um recorte na vida de uma personagem, a Beatriz, que acorda em mais um dia monótono e linear, quando de repente tudo muda e, inesperadamente, seu dia se enche de cores. Beatriz abraçou a mudança e viveu a experiência, descobrindo que a felicidade genuína também está fora do ambiente que vive e das telas que pinta. O penúltimo curta-metragem Os Fantasmas, direção de Lívia Duarte e produção da Duarte Filmes, apresentou uma história surrealista sobre os excluídos e ignorados, chamando a atenção do espectador para o processo de invisibilidade em nossa sociedade. Sem a verbalização de uma frase, o filme dialogou intimamente com os corações do público, despertando sentimentos e reflexões variadas. O último curta apresentado foi Rua Francisco, parceria da Vulf Audiovisual e Flor Filmes, obra que retratou de maneira ficcional a história de uma singela ruazinha de bairro a partir do olhar de um tradicional morador que vê suas lembranças ameaçadas pelo progresso. Exígua entre tantas outras ruas e avenidas, mais jovens e mais movimentadas, a Rua Francisco parece minúscula e esquecida. Discretamente, aposta em um bairro familiar e pacato de Taubaté, ela parece um segredo oculto do mundo enorme e veloz que se constrói lá fora, mas, na verdade, ela possui uma nobreza excepcional em suas sutilezas. Professor Alexandre de inglês, professora Kelly do módulo de inglês também, né? Estamos fazendo a abertura aqui, esta é a terceira etapa da nossa oficina de cinema. Hoje nós estamos recebendo aqui o coletivo de cinema Vale Paraibano, né? O pessoal da TV Cidade, acho que depois eles vão poder se apresentar um por um. É uma satisfação muito grande. Eu falo, as meninas lá do Pinheirinho, entrem minhas caras, entrem. Tá? Vamos exibir filmes hoje aqui com a genética e o DNA taubatiano. Isso é maravilhoso, gente. Eu acredito que no estado de São Paulo não tem uma cidade que tem maior envolvência com o cinema que Taubaté, né? Desde o Mazzaropi, passando por Jefferson D, até esse pessoal hoje da TV Cidade, do coletivo de cinema independente do Vale do Paraíba, que estão produzindo cinema e agora com a genética e o DNA taubatiano. Isso é maravilhoso, minha gente. Vamos fazer a abertura, chamando aqui o André Ferreira, jornalista e cineasta, que vai falar um pouquinho do projeto que eles desenvolvem aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, o professor Alexandre já falou meu nome, André Ferreira. Eu sou produtor executivo dessa mostra de cinema que nós estamos fazendo aqui em Taubaté. Ela chama Mocineta. É um nome sugestivo porque é a Mostra de Cinema Independente de Taubaté. Nós fizemos esse projeto pensando em fomentar e difundir
o audiovisual e o cinema, né? As produções cinematográficas atuais pelas comunidades. E para a mostra a gente conseguiu selecionar 25 filmes. Tivemos mais inscritos, mas selecionamos 25. 20 filmes são de outras produtoras que fazem cinema em Taubaté e 5 filmes são de produtoras nossas, relacionadas a quem está aqui trabalhando nos bastidores. Filmes que a gente produz já desde 2013 como ficção, e tem documentários também, já produz antes, mas tem trabalhos mais recentes. E aí foi muito bacana porque nós fizemos em 6 comunidades. Começamos lá na FATEC, na região da Vila São José, fizemos na Soapro, né, também na região da Vila São José, que foi voltado bem aos jovens da entidade. Depois fomos aqui na Chácara do Visconde, Vila EPI, que é na União dos Aposentados e Pensionistas Taubaté. Fizemos a mostra para a terceira idade. Também fizemos no campo do Jardim Morisco, dentro do campo de futebol. É a primeira vez que o campo recebeu um trabalho cinematográfico lá. E depois fizemos na Associação dos Paraplégicos Taubaté, junto com a Central Única das Favelas, que é lá também na região do Areião, né? E como no São Gonçalo a gente não conseguiu fazer, porque a chuva na terça-feira, umas 2 semanas atrás, foi no dia 18, foi muito feia, né? Mais de 103 km por hora, era no local aberto, tudo. A gente tentou ainda fazer no mesmo território, não conseguimos, e aí conseguimos parceria com a Guarda Mirim, que é uma instituição que esse ano está completando 60 anos, e o trabalho foi feito lá, a apresentação foi feita agora sexta-feira para o pessoal da Guarda. E aqui no CEIR a gente está finalizando a mostra como contrapartida, né? Junto a uma entidade de ensino que é importante, que é referência na nossa cidade, na nossa região, né? E como o professor Alexandre falou, o cinema, ele Vale Paraibano, ele é rico, né? E o cinema Vale Paraibano, ele nos traz também informações muito bacanas sobre cultura, sobre o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio material, né? Sobre pessoas, né? Que a gente consegue levar às comunidades. E o nosso trabalho, a gente procurou trazer filmes e curtas-metragens que tem uma lei existente no Brasil que antes de qualquer filme longa-metragem deveria se passar na sala de cinema filmes curtas-metragens. Mas a lei não é cumprida, né? Infelizmente não é ainda. Mas nós, o setor audiovisual luta há décadas por isso, mas a gente tem outras formas, né? Então se na sala convencional de cinema não se pode levar os filmes curtas-metragens, que é a partir de curta-metragem que depois o cineasta vai ter novas oportunidades, né? Porque um longa-metragem é muito mais caro para se fazer. Então a gente só começa no curta e depois ele migra para o longa-metragem para poder aí dar seguimento à sua carreira. Mas a gente não consegue exibir nas salas comerciais, mas nem por isso a gente deixa de exibir, né? Então vamos fazendo cinema itinerante, vamos ocupando outros espaços, né? Provando que dá para a gente produzir cinema e exibir próximo da casa das pessoas, que as pessoas também têm essa oportunidade, né? Todo mundo tem o direito de ter acesso à cultura, e a linguagem cinematográfica é cultura. A nossa mostra aqui, a gente está exibindo 5 filmes. Nós pensamos o trabalho voltado até o que vocês atuam aqui, né? Dentro do que vocês aprendem. A gente vai começar com um filme chamado Ruídos. A produtora aqui de Taubaté é a Green Hell Produções. Na sequência, vai ver um filme chamado Cores Vivas, que é da produtora taubatiana também, chamado Ilha Crop. Depois vem o curta-metragem Os Fantasmas, também de uma produtora taubatiana, do Arte Filmes. E para a gente dar sequência, a gente vem com Jeca e o Rio Quadrado. Jeca e o Rio Quadrado, que é a produção do coletivo Amigos do Jeca. Aqui do lado está o Luiz Carlos Daniel, que ele é o diretor do filme
Jeca Rio Quadrado. A Cláudia é a diretora de fotografia, né? Fizeram o roteiro também. E para a gente finalizar, a gente vai finalizar com um filme chamado Rua Francisco, que é da Wolf Audiovisual e da Flor Filmes. E no final, a gente abre para dúvidas, para comentários, se a gente quiser conversar sobre as possibilidades do audiovisual e do cinema enquanto espaço de empregabilidade, de profissão, né? É um campo que cada vez mais cresce e a gente precisa de gente que produza e que atue também, né? Para que o audiovisual seja fortalecido. Graças a Deus, né? A gente conseguiu ganhar o Oscar com Ainda Estou Aqui, e isso é mais uma oportunidade, são mais portas que se abrem, né? A pandemia abriu bastante portas para o audiovisual, né? Quem ficou em casa foi consumindo material por meio de vídeo, né? Muito mais do que era antes. Mas agora a gente também ganhando um Oscar no cinema, outras portas se abrem, né? Então essa é um pouquinho da dinâmica que a gente faz. Então uma boa sessão para vocês. A pipoca tá chegando? Já chegou todo mundo? Já chegou? Vou começar a tem pipoca. A programação tá aí. E a programação a gente acabou de entregar agora. uma ótima sessão para vocês, né? Fiquem à vontade para depois a gente bater um papo sobre as produções, tá bom? Após as projeções, o produtor executivo da mostra, cineasta André Ferreira, convidou os cineastas Cláudia Mello e Luiz Cláudio Daniel para um bate-papo com a plateia, abordando temas como empregabilidade no segmento cinematográfico, ferramentas audiovisuais, processos de pré-produção, produção e pós-produção, entre outras curiosidades acerca do tema. Provocando emoções fortes na gente, né? Eu mesmo, esse último que me fez lembrar aqui hoje, eu até chorando mesmo. Mas é forte a memória, né? Eu estive na Vila da Mecânica Pesada. Quem conheceu a Vila da Mecânica Pesada aqui em Taubaté, eu nasci lá, né? E hoje eu voltei ao lugar onde eu nasci. A minha única casa que está de pé. Então pode. Então, esse turbilhão de memórias, né, vem na cabeça da gente. André, só uma fala. Mecânica pesada, para o pessoal mais novo, é a atual Alstom. Isso. A fábrica da Alstom chamava antigamente Mecânica Pesada. Tinha um bairro lá, uma vila de operários. 140 casas. Essas casas foram todas pro chão, né? Disseram que ia fazer várias coisas, até hoje não foi feito nada. E eu tinha vontade de ter feito ali um documentário, né, na época, mas não deu tempo da gente poder fazer. Então por isso que é importante a gente saber que a nossa geração agora que nós estamos, tem ferramentas importantes nas mãos, né? Todo mundo aqui na sala tem um celular, não é isso? Todo mundo usa celular, todo mundo consome muito conteúdo audiovisual, mas acho que nem todo mundo produz audiovisual, né? Nem todo mundo pensa em produzir isso para fortalecer a própria história, para fortalecer a comunidade, para fortalecer a cidade, mas nós temos essa chance. Como a Cláudia falou, passou até para o professor Alexandre, nós fazemos oficinas junto a jovens, adolescentes, a comunidade. A discussão muito grande hoje a respeito do uso do celular, né? Principalmente dentro da sala de aula, né? Mas a gente, toda ferramenta, tem que saber usar ela a favor ou contra. A gente pode ter um martelo para pegar um prego ou um martelo para tacar na cabeça de outra pessoa. Não é isso? Como a gente vai usar, a gente tem que saber aonde ela vai chegar. Como que a gente pode usar ela a nosso favor como arma, né? Vocês que estão estudando, que estão aí passando por esse momento lindo, né? Que é voltar à sala de aula e continuar um caminho, né? O celular hoje ele é um aliado, ele é uma ferramenta importantíssima, né? Mas mais do que isso, ele é a ferramenta também que vocês podem extravasar, eu acho, essa capacidade que cada um tem de contar histórias, né? De mostrar. Às vezes tem gente que tem lá na gaveta uma foto da família, né? Eu penso em fazer um documentário, por que não começar com uma foto
e tem da família, de repente pega o pai, ou a mãe, ou o avô contando sobre aquela foto, uma árvore que tem no fundo do quintal, que foi um tio, uma tia, um bisavô que plantou, né, que hoje a gente colhe os frutos, às vezes nem cuida da árvorezinha direito, mas vamos lá colher os frutos, né? Ela tem história, ela faz parte da história do lugar, da família, né? Das brincadeiras de criança, né? Então isso é muito bacana. A Claudinha já está aqui do meu lado, eu quero chamar o Daniel para ficar aqui com a gente aqui de pé. Né? E contar um pouco o processo para vocês do que é produzir um trabalho audiovisual. Eles tiveram um desafio muito grande, que foi fazer o GQR Quadrado, que foi de uma oficina que eles foram participar, por fim, tinha mais de 20. Então, aqui tem recursos humanos também? Tem. Então, recursos humanos faz parte do audiovisual. A gente saber gerir equipe, dirigir, saber quais são os potenciais de cada um, também está dentro do audiovisual. Isso aí é importantíssimo para a gente. Eu gostaria, Claudinha, Daniel, fique à vontade para vocês contar como que foi participar aí, e organizar e gerenciar essa produção audiovisual. Vocês viram aqui, por exemplo, o GQR Quadrado tem 9 minutos. Ah, é fácil, né? Foram 9 minutos para vocês filmar, para vocês preparar o trabalho? O Luiz Cláudio Daniel dirigiu esse trabalho e ele partiu de uma oficina que nós fomos fazer, porque a gente tem que estar sempre reciclando, ninguém sabe tudo, né? O saber não tem um ponto final. A gente morre sem saber tudo. Então a gente já trabalhava com audiovisual há bastante tempo e surgiu a oportunidade de fazer essa oficina de cinema, né, no SESC, nós nos matriculamos para fazer. E era uma sala grande, uma sala com muita gente. Vocês viram ali o tamanho da ficha técnica, né? Quando termina o filme, fica 5 minutos passando o nome de um monte de gente. E a gente tinha uma sala assim, cheia, só que é todo mundo para fazer um filme. Então nós tivemos durante 2 meses professores diferenciados, um só de luz, um só de manejo de equipamento, para quem tinha e para quem não tinha experiência com manejo de equipamento, oficina de escrita, de roteiro. Eu conversava agora há pouco ali com o professor de artes. Quando a gente pega um trabalho audiovisual para fazer, a gente está fazendo português, matemática, inglês, ciência, física, química, está tudo. Tudo, o senhor fala, mas como? Então, geografia, enfim, está tudo aí. Por quê? Você começa o filme pelo roteiro, pela primeira ideia, pelo argumento. Vou falar de quê? Tá, definir o assunto. Como é que eu vou abordar isso? Vocês tiveram aqui hoje 5 abordagens diferentes, de assuntos diferentes, né? Então, tudo tem que ser planejado, tem que ser pensado, e nós éramos uma equipe grande, né? E aí, tá bom, agora cada um traz uma ideia para a gente fazer o nosso TCC, né? Nosso trabalho de conclusão do curso. E cada um trouxe uma ideia. Cada um trouxe uma ideia. Escrevam os seus roteiros. Cada um escreveu o seu roteiro. Depois a gente foi conversar e ver que roteiro seria o mais adequado para o lugar, porque a gente tinha uns desafios, né, Daniel? Eu vou falar dessa parte do antes do filme e deixo para você falar do começo da gravação para o final. Então, a gente precisava, porque a gente tinha os desafios. O desafio era fazer tudo num fim de semana, no sábado e no domingo. Era o único tempo que tinha, para a gente fazer o filme do começo ao fim. Nós tínhamos a área geográfica restrita, porque tinha que ser dentro do SESC ou no quarteirão do SESC, era o limite que a gente tinha. Você falava, eu quero uma cena, vou gravar lá do outro bairro, lá porque eu quero aquela... Não, é aqui. É aqui. Então, a gente tinha vários desafios. Muita gente para fazer um curta de poucos minutos, contar uma história com começo, meio e fim, gravar. Então, você tinha que ter a turma do som, a turma do vídeo, a turma da foto, a turma da produção, a turma do figurino, os atores, né, o preparador de elenco, maquiagem, todo mundo trabalhando junto ali. Né? Então, você administrar tudo isso de gente num set de filmagem reduzido, com o SESC funcionando, o SESC não parou, não fechou a porta só para a gente filmar.
Foi num fim de semana, inclusive tem uma cena que eles estão embaixo de um carramachão de flores, que vocês vão ouvir um resíduo sonoro do que estava acontecendo no palco. Estava rolando um show, o Sesc cheio de gente. Aquela cena da piscina, de que a piscina está meio vazia, a gente fez aquilo num momento em que o pessoal não tinha chego ainda para usar a piscina, porque depois que chegou o pessoal já não deu mais. Então, a gente teve que planejar, calcular, de tanto essa cena tem que rodar de tal minuto a tal minuto, porque daqui a pouco vai abrir a piscina. Aí a gente não consegue mais. Então, o ator, ele não podia nem errar muito, voltar muito, errar muito, voltar muito, porque a gente tinha o tempo da piscina, né? E, enfim, um monte de outras coisas, e tudo isso tinha que estar planejado, né? Então, tem ali uma certa estratégia, quem vai fazer o quê, a função de cada um, para ninguém ficar, oi, eu fico aonde agora? Isso atrasa a produção. Então, você tem toda uma engenharia, né, para fazer. E aí, né, para voltar na questão do roteiro, elegeram o nosso roteiro, né, Daniel? Nós tivemos o prazer de elegerem o nosso roteiro mais fácil de ser feito, porque tinham ideias que desceu um disco voador no meio do Sesc. Beleza, lindo, ficção, maravilhoso. Só que como é que você vai fazer num fim de semana descer um disco voador no Sesc? Então, quer dizer, a gente tem que dar asas à imaginação, mas você tem que adequar a sua imaginação ao que você tem para fazer. Até daria, né, Claudinha? Na ilha de edição, Na mas ilha aí de o custo para fazer um efeito especial... Aí é um programa específico para fazer efeitos especiais e tal, coisa que a gente não tinha. Então vamos trabalhar com o que temos, né? Aí o nosso roteiro foi escolhido e aí todo mundo teve que trabalhar em cima do nosso roteiro. Aí nós tivemos a tarefa de dividir quem vai fazer o quê, né, dentro do que a gente tinha pensado de roteiro, para que desse certo. E tudo sob a supervisão dos nossos meia dúzia de professores, o de luz, o de áudio, o de enquadramento, o de escrita, sobre a supervisão de todos eles. E equipamento, cada um traz o seu. Então esse filme foi feito um pouco com câmera, um pouco com celular, um pouco com máquina fotográfica, um com microfone boom, outro com um Tascam, né, um gravador de áudio Tascam, outro com holofote de luz, outro com a lamparina, cada um, né? A única licença que a gente teve, que a gente foi pedir para o professor, porque o roteiro pedia, uma única cena que foi gravada fora do Sesc, mas aí não foi todo mundo, foi eu e o Daniel fazer, que é a cena do rio na roça e da casinha de sapé. Mas a gente também não podia, como a proposta era ser feita no Sesc, a gente não podia extrapolar os minutos, a minutagem da cena externa, para não descaracterizar a oficina. Daí, do dia da gravação até a finalização, eu vou deixar para o Daniel, que eu já falei demais. A edição sobrou para a gente, e a gente estava fazendo, toda quarta-feira no Rio de Janeiro, a gente estava fazendo um CTAV, uma reciclagem sobre cinema. CTAV é a antiga Embrafilmes, que fica lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A gente estava fazendo, e como a gente ficava toda quarta-feira indo para lá, a gente levava o computador, ia selecionando as imagens, porque muito material, né? Tinha bastante gente gravando, e para poder usar a imagem de todo mundo, porque se você faz uma oficina e todo mundo grava, tem que usar a imagem de todo mundo, que é o direito de todo mundo mostrar o que aprendeu. E nós ficamos nessa, né, Cláudia? 3 meses decupando todo o material, o bruto, para poder aproveitar as melhores imagens e a imagem de todo mundo, para a gente depois montar. E que memória esse cara tem? Porque a gente fala, nossa, puxa, precisava de uma... Não, mas alguém fez com o celular, você ia lá procurar nas imagens do celular, tinha. Ele tem uma memória fantástica. Eu tenho memória fotográfica. Então, como eu fiz a direção, então eu sabia todos os lados que estavam as máquinas, todos os ângulos, quando usou o drone também, que o rapaz levou o drone. Ele usou o drone ao mesmo tempo que estava o pessoal com as máquinas, e o que acontece? O drone não podia mostrar quem estava filmando. Então foi uma coisa bem trabalhada, bem elaborada, coisa de minutos, porque o Sesc, a vida lá dentro acontece e a gente não tinha como errar. Então a gente precisava de uma imagem que o drone chegasse perto dele e saísse, que é aquela imagem que ele está sentado na cena final da piscina.
que lá nós gravamos por primeiro, para depois a montagem é sempre ao contrário, tá? Cinema você sempre grava aproveitando os espaços. Tudo que você, por exemplo, se tem uma imagem de sala aqui, a gente vai gravar de sala e vamos aproveitar o que está lá na frente. Às vezes a gente grava o final junto com o que está gravando coisa, para depois você montar, porque é uma coxa de retalhos. Então, às vezes você tem que otimizar as locações o máximo que pode para você poder ganhar tempo e economizar também, porque a locação é caro. Então a gente gravava, é muito louco isso. Depois que você vê montado, parece fácil, mas para a gente chegar no produto final é bem complicado. Então a gente ficou 3 meses decupando todo o material, todas as imagens, queria aproveitar a imagem de todo mundo que fez a captação de som, o pessoal que fez a luz, que fez com o rebatedor. O som teve uma curiosidade, conta pra eles. E o som também a gente teve que gravar alguns offs também, porque estava muito sujo o som, por causa do barulho do Sesc. Então aquela coisa que ele está pulando, a piscina, que lá a gente fez tudo em off. As falas, As falas, tudo, teve que gravar tudo no estúdio daí, para poder limpar, porque o áudio estava muito sujo. Estava tendo show dentro do Sesc, criança gritando, cachorro latindo, passando avião, então é bem complicado isso. Mas deu legal, a gente conseguiu fazer um trabalho coletivo, satisfatório, com muita gente, que é difícil trabalhar com várias pessoas. E daí a gente fez um lançamento no Sesc na época. É verdade. Tem uma coisa legal, né? A direção dos Foleys. Lembra como foi o Foley? Foley é o seguinte, você precisa dar movimento para a cena e você precisa de alguns sons específicos. Quando ele pula o muro, tem aquele da botinha dele batendo no chão. Quando ele anda, as tralhas dele faz barulho, né? Como a gente não pôde usar a fala dele, porque a fala entrou todo o barulho do Sesc, a gente teve que fazer ele dublar de novo. Pode ver que tudo ele vai fazendo e fica a voz dele mesmo, como se fosse um pensamento, como se fosse, né, e a gente teve que fazer isso porque a gente teve que cortar todo o som original por conta do barulho da rua, barulho do Sesc, enfim. E a gente teve que gravar os Foleys, que são esses sons que são produzidos, característicos, que foram produzidos em laboratório, no estúdio nosso. Como a gente gravou os Foleys? Conta pra eles. A gente fez de tudo, até você pegar a bota, só com a mão bater, joga a bota no chão. Joga a bota no chão. Você tem que sincronizar o barulho de andar no coisa, você coloca papel no chão para poder dar a sensação que está andando, entendeu? Então você tem que produzir tudo artificial e depois sincronizar também para não ficar aquela coisa falsa dentro do filme. A gente pegou todos os utensílios da cozinha, né? Então, quando ele está andando, fica aquele barulho de metal mexendo, de coisa mexendo, porque ele está com as tralhas de pesca dele, dentro de um samburá. A gente pegou todos os utensílios da cozinha lá da TV, colocamos dentro da caneca e começamos a chacoalhar. E depois a gente teve que inserir no filme, na hora que era para aparecer um barulho característico. E tem o som da viola. O som da viola também. O violeiro ele fez pra gente a trilha sonora assistindo o filme de primeira. Não sei se vocês conhecem, quem fez a trilha sonora para nós foi o seu Lica, que é um violeiro aqui de Taubaté, que tem o grupo de violas, né? Da orquestra de violas. E ele gravou de primeira pra gente. A gente colocou o filme e ele foi improvisando. Foi assistindo o filme improvisando aqueles dedilhados de viola. E é muito legal isso. E pessoal, todos esses filmes que vocês assistiram aqui são produzidos em Taubaté, tá? Tem a Flor, que as meninas que estão produzindo. Aquela casa ali fica no Alto do Cristo. Não sei se eu errei. Mas é tudo produzido aqui. Tem o Francisco. Então é bem interessante isso, que são coisas feitas por taubateanos, que a gente está abrindo essa vitrine de levar e mostrar que não é só Mazzaropi que tem na cidade, e sim tem novos talentos vindo aí. Tem uma garotada nova produzindo coisa boa, tem umas meninas também que estão produzindo bem mesmo aqui em Taubaté. Antes eu conhecia só a Cláudia que produzia aqui. De mulher, né? Mas agora tem bastante menina que está se juntando e estão fazendo... Por favor. Quem quiser ser atriz, pode se candidatar. Estão fazendo roteiros, estão
trabalhando com câmera também, que antes era uma coisa voltada mais para homem. Agora é legal isso que Taubaté está mostrando do outro lado que tem pessoas produzindo. O bacana que eles estão destacando são essas oportunidades. O audiovisual e o cinema ele é muito democrático. Tem espaço para quem quer ficar na frente das câmeras? Tem. Mas tem espaço para quem é tímido, tem vergonha, mas quer ficar atrás das câmeras, quer trabalhar nos bastidores da produção mesmo, mas tem a pré-produção e nós temos a pós-produção. Até falei do escovador que na edição a gente poderia fazer. A gente tem aí o ramo de montagem e edição, né, que eles falaram do Rio de Janeiro, também tive a oportunidade de ir para lá e fazer um curso na Darcy Ribeiro. E é uma área que promissora, precisa de gente para atuar, porque o trabalho de montagem do filme, assim como o Daniel falou, quando você faz a decupagem, você faz a lapidação. Você deixa ali todo o material limpo, todo o material pronto para editar. Só que dentro do trabalho de montagem e edição, aí vem um trabalho artístico, né? Vem um trabalho, assim, um pente fino mesmo que a gente faz, né? Para poder trabalhar o potencial mesmo da linguagem cinematográfica, da linguagem audiovisual. Não passamos aqui, mas tem um filme que nós fizemos que foi o Daniel dirigiu, que é o Monólogo do Ser Louco. O Daniel tem um roteiro que foi feito para teatro, que é do Manuel Messias, né? Mas depois ele desconstruiu todo o roteiro da peça de teatro, a tal ponto do roteirista chegar e não reconhecer o roteiro, né? Mas ele autorizou, Ele tá? autorizou. Ele autorizou. Legal. Então isso é muito bacana, entendeu? Quando você trabalha com a equipe, esse negócio do roteiro, se você tiver um roteiro que não pode mexer, você tem que trabalhar ele em cima, mas são nuances e oportunidades. Tradução, né? Você está com inglês aí, tradução é importantíssimo no cinema, né? Porque Felício Neto é um excelente tradutor. exatamente, Passa tudo para o inglês, assim, dois balitos. ele tem o canal Felício Neto, que são documentários que ele faz, documentários de patrimônio, documentários sobre a questão da memória e história, né? Depois acessem lá que é muito bacana. E a tradução, se você não der a tradução literal, não der a tradução conforme o contexto, você pode acabar com o filme, né? E acontece isso, a gente já viu situações que a tradução, né, ou a dublagem, né, quando faz a dublagem para o português, acaba com o trabalho. Então, gente, eu sei que está na hora de fazer a prova. Alguns vão fazer prova agora, mas aí vocês podem continuar. Mas tem alguns alunos que vieram para fazer prova hoje também, não vieram? Vamos primeiro agradecer. Mas vocês continuam aqui o bate-papo com quem ainda tem. Antes de vocês ir embora, quem tem que sair, só quero lembrar que a Mocineta está podendo acontecer a Mostra do Cinema Independente da Taubaté graças à Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo, né, que foi criada para o audiovisual por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal. A nossa cidade se inscreveu e aí possibilitou que nós trouxéssemos, né, concorrêssemos a mostra, colocasse a mostra para concorrer no edital, e sendo aprovado que éramos suplentes, a gente está podendo realizar nesse primeiro semestre. Para a gente realizar a mostra, a gente não realiza sozinho, eu represento a Alva Produções. Junto aqui tem a Caipira Filmes, representada pela Cláudia. Luiz Cláudio Daniel representa o projeto Quilometragem, Ponto de Cultura. Felício Neto, canal Felício Neto. Nós temos a Thay que está com a gente na produção também, que é atriz na nossa cidade. Ela representa os coletivos, vários coletivos também aqui da nossa cidade. Ainda hoje pôde vir o Edenilson Peixoto, que é um rapaz que trabalha com carnaval. Então, e temos o Jefferson Melo, que é o nosso diretor da TV Cidade. Nós temos lá o coletivo de cinema, né? Então é uma série de junções e de parcerias para a gente poder fazer a mostra de cinema, né? E é por isso que está dando muito certo, né? A gente poder levar à comunidade esse trabalho. Acho que esse é o básico. Quem quiser, tiver que sair para coisa, se alguém quiser fazer pergunta aí, a gente faz na sequência. Aí o pessoal aqui da Mocineta, né? Uma salva de palmas aí.
público vai mudando muito, isso vai concluindo, vai entrando alunos novos, quando tiver novas oportunidades, tá bom? Eu estou aqui com o passaporte de vocês, quem precisa fazer a prova, vou entregando. Quem é de inglês, pode ir nessa linha de inglês que vai pagar, tá bom? Então, Quem quiser continuar aqui... Pode continuar, quem quiser. Vocês já produziram alguma coisa? Foi no fim de semana, foi no sábado. Sábado e domingo. Era pra ser sábado e domingo, mas a gente acabou fazendo tudo um dia só, né? Era para ser sábado e domingo, conseguimos fazer só no sábado. A gente fez a captação de imagens só no sábado, porque no sábado já foi difícil. E sábado a gente sabe que as pessoas trabalham até a hora do almoço e depois vão pra lá. No domingo as pessoas estão de folga o dia inteiro, então a gente achou que ia estar mais cheio. Eu moro lá atrás, lá da minha casa, dá pra escutar o show, tá muito barulho, dá pra escutar uma maravilha de pela atrás. Durante a semana, mês de novembro, dezembro é muito cheio, os outros dias nem tanto. Tipo 5h30 da tarde você passa lá, você não consegue nem passar lá na frente. Novembro e dezembro. Mas eu gostaria assim, de parabenizar vocês, porque a gente sabe que é uma entidade muito difícil de você conseguir fazer algo que quebre um pouco o protocolo deles. Então vocês estão de parabéns por conseguir um espaço tão importante, né? Porque o SESC é um espaço importante, está conseguindo fazer esse desafio, mostrando não só a cidade, como o trabalho de vocês ali dentro, porque é bem difícil. A gente sabe que é um lugar assim, muito burocrático. Né? Eu vi construir aquele SESC. Eu lembro quando ali não existia SESC. Então ali já teve festas juninas de gente de outros estados, gente de longe. Foi quebrando esse protocolo, esse tabu que foi mudando. Você sabe que tem uma curiosidade nesse filme? Moro perto. Tem uma curiosidade nesse filme. O ator principal, que é o Jeca, né, que fez o Caipira, ele foi um dos pedreiros que ajudou a construir. Ele dá esse depoimento, ele falou que, olha, quando a gente chamou ele para ser o protagonista, né, Daniel até que teve a ideia, porque a gente tem várias pessoas em Taubaté que faz o personagem do Jeca, mas a gente queria um Jeca mais autêntico, a gente não queria só um ator, a gente queria uma pessoa que de fato nasceu na zona rural, teve vivência na zona rural, né, que a gente queria dar mais autenticidade para a coisa, né? E quando ele foi no SESC para rodar o filme com a gente, ele chegou lá e falou, eu não acredito que eu estou aqui de novo. Depois de 30, 40 anos, eu estou voltando aqui. Aí, eu vou voltando, você mora em Taubaté há tanto tempo, você não tem o hábito de vir aqui. Ele falou, eu fui pedreiro aqui, eu ajudei a construir, Paulinho. Eu ajudei a construir isso aqui, agora eu saí daqui pedreiro, estou voltando aqui artista. Então, olha só que bacana, né? E aí ele engatou no Jeca, né? E hoje ele faz aí as apresentações dele. Vocês já fizeram algum filme, uma coisa assim, no Sítio Capão Amarelo? Vocês têm produzido no sítio? O que a gente tem produzido no sítio entra no audiovisual e não no cinema. Porque a gente foi lá, a gente foi fazer matérias, porque a gente trabalha na clipe de carnaval. TV, clipe de carnaval, a gente fez uma série de coisas, essa do carnaval foi interessante. Ia ter o concurso, né? Teve o concurso de Rei Momo, Rainhas, num determinado ano aí que o carnaval estava bem bacana. E a gente falou, puxa vida, vamos incentivar? Porque, né, o carnaval de Taubaté sempre andou ali na Carnabamba, né? E aí teve um ano que estava melhorzinho, a gente falou, bom, vamos incentivar para continuar, ver se daqui melhora. Aí a corte que ganhou, a gente falou, bom, vamos fazer um clipe que privilegie a cidade como um todo, né? E a gente também faça alguma coisa para dar uma visibilidade maior para os bairros que mantêm escola de samba. Então, a gente pegou a corte, né, rei, rainha, princesas e tal, e levamos cada uma num ponto turístico de Taubaté para fazer uma apresentação sambando sem música, para a gente pôr a música depois e fazer o clipe. Então a gente foi nos pontos turísticos, nos bairros que tem escola de samba, e a gente, num bairro gravava o rei, no outro bairro gravava a rainha, no outro ponto turístico gravava a princesa.
Então, tem umas histórias muito legais. A gente pegou a rainha do carnaval, a gente colocou ela em cima de um viaduto da Dutra, sambando. E paramentada de rainha. Biquíni, coroa, sapato dessa altura, unha maquiada. Do mesmo jeito que ela vai pra avenida. Parar a Dutra mesmo. Pra parar o trânsito, literalmente. Uma morena, foi a Rosa, não é a Jéssica Rosa? Jéssica Rosa. Linda, maravilhosa, dessa altura. Né? Uma moça, ó, eu acho que uma das moças negras mais bonitas que já apareceu por aqui, desse tamanho, sambando no viaduto da Dutra. Ela passava o caminhão, ônibus, todo mundo buzinava para ela, gritava, botava a cabeça para fora, foi um acontecimento. E aí a gente levou a princesa no sítio, foi a princesa ou foi o rei? O rei foi no sítio, no Capão Amarelo, a princesa no outro ponto turístico, no Quiririm, levamos, e esse material virou um clipe de carnaval da TV Cidade. Então todos os intervalos comerciais apareciam o clipe, todos os intervalos das escolas de samba que a gente sempre fez ao vivo, aparecia o clipe, enfim. E o Daniel e o André, eles têm histórias interessantes. Ele citou o monólogo do Serlot, que foi gravado num cenário bastante inusitado, e eu vou deixar para os dois contarem para vocês agora. Então, esse nós gravamos no monólogo do Serlot, nós gravamos ele numa caverna. Em Taubaté existe uma caverna artificial, ali na estrada de Sete Voltas, chamada Caverna do Grafite, ou Buraco do Grafite. Lá nos anos 30, 40, descobriram que ali tinha o grafite e o grafeno, que é mais conhecido, o material na ponta do lápis, né, uma lapiseira e tal, né, mas hoje está aí nos computadores, tudo. E a Faber Castell tentou explorar por meio de uma terceirizada. Essa terceirizada abriu um buraco de 25 metros, mas como não era viável economicamente, eles deixaram essa caverna aberta lá. É na Sete Volta? É, na estrada de volta, em frente à fazenda Fortaleza ali da família do Jucinho. Monjalinha ali, quilômetro 15, 16 mais ou menos ali. Quilômetro 10. 10? É antes aqui, né? Então aí a gente estava filmando, fazendo um outro filme, que era o Caipira Bicicleta, que a gente rodou lá na Pedra Grande, né? E que foi o primeiro filme que nós fizemos de ficção. Foi 2013. E aí depois, quando o Paulinho me apresentou essa caverna do grafite, acabou que eu estava dentro dela, veio o texto do teatro. O Daniel e o Messias davam uma aula de teatro para as crianças lá no Bonfim em 2006. Olha, que foi em 2013, o texto do teatro estava na minha cabeça ainda. Aí cheguei e falei com o Daniel falou com o Messias, né? Para a gente poder fazer o filme lá na caverna. E aí o Messias mesmo foi interpretar o personagem, né? Fizemos em meio-dia, na verdade, esse filme. Foi na manhã, chegamos 5 e pouco da manhã, né? E rodamos até por volta de um meio-dia. Para rodar foi rápido, agora para o filme nascer foi um pouquinho só demorado, Daniel pode contar para vocês. Foi mais do que o parto de uma grávida. Nós gravamos em 2013, daí depois Dedé começou a fazer a edição, daí eu tive uma desavença com o André, nós ficamos 5 anos com o filme parado. Daí em 2018, a gente pegou e acertou as coisas, acho que a gente estava maduro também para poder sentar. Daí a gente demorou 9 meses para poder fazer a edição do filme. A gente fazia todo sábado depois do expediente. Então a gente fez todos os foles também, fez toda a criação técnica dele em cima, que tinha umas imagens que são duplicadas, então demora muito para o computador renderizar. Então é como se fosse uma coxa de retalho mesmo. Mas demoramos 9 meses para poder terminar. E finalmente terminamos. 9 meses sai 15 minutos. Para sair 15 minutos. A minha pergunta foi por isso, por quê? Porque eu sou taubatiana desde que estava no barriga da minha mãe. Então faz só 50 anos que eu sou taubatiana. E sou brava. Se falar mal de Taubaté fora, eu fico brava. E eu não nasci aqui, mas fico brava também. Só nós podemos falar mal quando você vai para o sul, em algumas regiões, que você vai, por exemplo, assim, para o Rio Grande do Sul, assim, que eu já fui,
quando você fala em Taubaté, eles sempre, até mesmo em São Paulo, eles pensam São Paulo, pensa que é interior, que é muito longe. Aí você tem que colocar, é próximo a Aparecida do Norte, vamos falar, daí as pessoas, CTA, daí vai localizando. Ou por aquela pessoa errônea, que é famosa lá no Rio Grande do Sul, daí a gente fala assim... Famosa no mundo inteiro. Né, aquela lá, né, não vou nem falar o nome dela, que eu não quero deixar ela mais famosa, pra mim eu deleto ela. Mas eu digo assim, já calma, não é só sobre ela, aquela menina lá que errou lá, feio. É sobre Taubaté tem Mazzaropi, Taubaté tem Cid Moreira, Taubaté tem Hebe Camargo, Taubaté tem Chico Amarelo, e bate uma tecla mesmo, porque eu nem quero Taubaté. Engraçado, nós fomos para Tocantins, acabei de parar a perua no Tocantins, deu 30 horas aqui até lá. Acabei de parar, descemos da coisa, olhado na placa do carro, falou assim, você é daquela cidade da... Não fala! Daí eu falei, puta, eu fiquei muito bravo, porque é o seguinte, você acaba de descer da cidade e o pessoal vem me perguntar de uma coisa ruim, da coisa porra ruim, ninguém lembra. Né? Então por isso que eu perguntei, porque seria interessante, vocês que trabalham na área, se fosse interessante focar aí nessa parte, no sítio, alguma coisa mais... para divulgar mais nesse Então, mas quando não for assim, o Daniel fica até estremecido. Quando eu mando imagens dela, tem uma imagem dela de todo tipo, né? Pra ele aqui, pra provocar mesmo, perturbar ele. Às vezes eu passo meia-noite mandando no meme. Se mandar uma figurinha dessa pra mim, eu faço assim. Vou mandar pegar seu zap depois. Só que eu acho que é assim, a gente tem que falar assim, é assim, é terra dela, só que é terra de fulano, de Beltrano, tem isso, tem aquilo. Que a história da Taubaté é muito rica. Né? A gente tem, Cláudio e eu, nós participamos do primeiro Conselho Municipal de Cultura. E a gente batia direto na questão da preservação da história da memória. Né? Que nem passou agora no mandato anterior a mudança do aniversário da cidade. Quando muda o aniversário da cidade, você está jogando no fórum uma boa parte da história, 198 anos da história. Em que Taubaté, por exemplo, teve protagonismo na questão da fundação das cidades mineiras. História. Né? Isso faz parte da história. Taubaté fundou 18 cidades, né? Olha, se você pegar Campinas... seus representantes. Fora isso... Campinas é a maior cidade do interior de São Paulo. Quem fundou Campinas foi um taubatiano. Então Campinas é o que é graças a um taubatiano. Fora isso, a gente tem gente na área artística que vai muito além de Hebe Camargo, Monteiro Lobato, Cid Moreira. Sim, Por exemplo, a primeira apresentadora da TV brasileira não é a Hebe Camargo, é outra mulher que vocês pesquisam, e é taubatiana. Nós temos aí A Lia de Aguiar, mulheres que fizeram parte do teatro nosso, Alda teatro Garrido. brasileiro. Nós temos aí pesquisadores, médicos, profissionais liberais, gente que atuou aí na questão de momentos importantes da história, como o convênio do café. Nós ideamos o convênio do café. Sim. Né? Eu fiz magistério, quando eu fiz magistério, eu fiz um trabalho sobre a cidade de Taubaté. Naquela época a gente fazia no ao máximo, não tinha com facilidade. Meu trabalho teve 400 páginas de ao máximo, tudo sobre a cidade de Taubaté. Porque eu busquei desde da E raiz. eu tenho certeza que você deve ter descoberto muito mais coisas depois. Eu só não tenho esse trabalho que vocês têm que desenvolver. Gente, boa noite para Boa vocês. Obrigada. Obrigado. Alguém mais quer Eu falar? me interessei em trabalhar atrás das câmeras. Das câmeras? Vai lá fazer o oficina. É das nossas. Vai conhecer a gente. Para você que quer saber mais sobre a Mocineta, acesse Alfa Produções Taubaté no Facebook, acesse também no Instagram, @TV Cidade Oficial, canal do YouTube TV Cidade, e curta, compartilhe, comente, né? Participe, incentive a cultura de Taubaté e da nossa região. A realização da sessão da Mocineta no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Monsenhor Cícero de Alvarenga faz parte das iniciativas de contrapartida da aprovação do projeto pela Lei Paulo Gustavo, viabilizada pela Secretaria de Cultura e Economia da Prefeitura de Taubaté, Ministério da Cultura e Governo Federal. A Mostra de Cinema Independente de Taubaté é uma iniciativa da Alfa Produções, com coprodução do Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da cidade, Cineclube Coroner Pituba, Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade,
Ponto de Cultura Quilometrarte, Ponto de Cultura Caipira Filmes, Ponto de Cultura e Escola de Mídia e Comunicação, Felício Neto e Frenavatec. Outras informações no Facebook Alfa Produções Taubaté.